O futebol tem a capacidade de reproduzir alguns dos nossos desafios do dia a dia. É a representação em forma de esporte de tudo aquilo que o ser humano precisa enfrentar nessa nossa jornada aqui. Das quedas, das superações, das pressões. Quando a gente entende tudo o que está por trás do futebol, de um jogo de futebol, que vai muito além de 22 caras correndo atrás de uma bola para levar até o alvo adversário, quando a gente consegue entender a poesia inserida nisso, a gente consegue, além de ver os jogos, enxergar o que está por trás dos jogos, a nossa experiência muda e cai a nossa ficha do quão privilegiados somos, de que aquilo é um retrato importante do que é esse presente que Deus deu pra gente, que é estar aqui, que é viver, conviver, ter metas, ter sonhos, ter objetivos, ter frustrações. Futebol é incrível. E eu quero falar um pouquinho do que vimos ontem em Manchester United e Copenhague, né? Dessa tradução em forma de esporte da vida, um pouco da minha experiência com a repercussão da narração de ontem, né? Fazer uma nota pessoal aqui. Sempre nessas ocasiões eu uso esse espaço do YouTube para agradecer e para falar um pouco do que eu senti naquele momento. E óbvio que a gente vai ter que falar do campo e dos problemas que o Manchester United tem. A noite foi épica, o final foi épico, o último ato daquele espetáculo. Então, o torcedor sai naquele êxtase, mas baixa ali a adrenalina, reflete, fala, caramba, futebol não tá legal, do Manchester United. E é disso também que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Peço para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, rumo a 140 mil inscritos. Eu tenho 2 recados aqui. Primeiro recado, o Aposta Ganha vai te dar uma camisa do seu time do coração. Sorteio para todo mundo que se cadastrar no site do Aposta Ganha. O sorteio é na semana que vem. Então, a partir de agora, você vai lá no primeiro comentário do vídeo, vai clicar no link e vai fazer o seu cadastro. Automaticamente você vai concorrer a uma camisa do seu time do coração e mais. Se o time do seu coração, o time que você escolher, for o time de um dos nossos muitos influenciadores do Aposta Ganha, essa camisa vai chegar autografada para você. Então, faz agora, é semana que vem o sorteio, gente. Não vai ficar moscando aí, não, depois eu faço. Vai logo, vai no cadastro, clica no link no primeiro comentário, cadastra agora, rapidaço, e aí você já vai estar concorrendo. Beleza? Segundo recadinho de hoje, sobre o MSA, tenho visto o interesse dos inscritos aqui do canal crescer cada vez mais nessa mentoria que vai te ensinar uma estratégia muito eficiente para alavancar as suas vendas na internet. Seja você alguém que quer se afiliar a um produto como um revendedor e fazer aí uma nova renda para o seu dia a dia, seja você que já tem um produto, um serviço, uma pequena empresa, quer divulgar isso na internet e nunca fez porque não sabe como fazer, ou já fez e não teve retorno porque fez errado. Então, o MSA, com profissionais experientes na área, com muitos resultados na área, vai te dar esse caminho das pedras aí, esse ensinamento para mudar a sua vida no digital. Muita gente já ouviu falar no marketing digital, tem interesse, já entrou na área, está meio perdido, calma. Muita gente já tentou outros cursos, mentorias. O MSA vai ser definitivo no teu processo. Tenho absoluta certeza disso, porque vejo os resultados da Paola, minha esposa, vejo os resultados de tanta gente, mais de 50 mil alunos. Então, estou deixando o QR Code na tela para você adquirir agora o MSA, uma mentoria sobre mercado digital, sobre tráfego pago, que vai ser definitiva para você. Tenho certeza disso. E adquirindo o MSA com a gente, com preço promocional, você ainda tem o suporte personalizado, individualizado da Paola Colaro, a minha esposa. Você tem o suporte garantido do MSA, aulas ao vivo, aulas gravadas, grupos de suporte para tirar sua dúvida 24 horas por dia e o suporte adicional da Paola que vai estar com você ajudando no seu processo também. É só adquirir com a gente. QR Code na tela, link na descrição. Se você quiser tirar alguma dúvida com a Paola antes de adquirir a mentoria, na descrição do vídeo eu deixei lá o arroba, o contato dela nas redes sociais para você falar diretamente com ela. Beleza? MSA transformando muitas vidas aí. É estudo e trabalho, não tem milagre. Estudou, trabalhou, botou em prática, resultado vem, e eu vejo isso no dia a dia. Vamos. Primeiro sobre o jogo, e vou deixar para as questões mais profundas da partida para o final, mais filosóficas. O United ontem mostrou um futebol burocrático, um futebol
que precisa de maior lucidez, maior circulação de bola do meio-campo, maior aproximação entre os jogadores. Isso não aconteceu. O Bruno Fernandes, por exemplo, solitário na tentativa de criar alguma coisa, cresce de produção quando entra o Eriksen, quando ganha o time um fôlego criativo com a entrada do Eriksen no segundo tempo, e é dele o cruzamento para o gol do Maguire. Alguns jogadores vêm em fases muito ruins. Ontem não se justificava a presença do Rashford, por exemplo, durante 90 minutos em campo. Um jogador que pouquíssimo fez, pouquíssimo produziu. Então, o United tem problemas de funcionamento hoje, que o Ten Hag ainda não conseguiu corrigir. O futebol do Manchester United foi ruim na Champions até agora. Não teve boa atuação, nem ontem. Nem com a vitória a gente pode dizer que o Manchester United jogou bem. Pelo contrário, em vários momentos do jogo, talvez na maior parte do jogo, o Copenhague tenha sido superior ao Manchester United. Primeiros 15 minutos o Copenhague finalizou 5 vezes. Tomou conta do campo do Manchester United muito à vontade. Obviamente que é um time que tem lá as suas limitações, não é um baita elenco, milionário, poderoso, mas enquanto pôde, incomodou o Manchester United e poderia ter saído com empate na última bola do jogo, não fosse o milagre do Onana. Então o futebol do United é pobre, é preocupante. Eu não sei o quanto as questões de vestiário têm atrapalhado nisso. Teve a polêmica recente com o Sancho, a gente ouve muitas informações, o Ten Hag teria o elenco na mão, outros dizem que não é tão bem assim. O fato é que o trabalho de campo, independentemente se o trabalho de gestão de grupo está sendo bem feito ou não, o trabalho de campo a gente hoje observa que não está. Óbvio que o United tem problemas, muita gente do departamento médico, ficou alguns jogos aí sem ter lateral esquerdo. Ontem o Reguilhão voltou e já deu um respiro, pelo menos de alguém mais acostumado, de alguém que joga por ali. É verdade, DM cheio é um problema, mas com as peças que tem, o Ten Hag poderia estar fazendo esse time jogar melhor nesse momento. O momento não é bom, o trabalho nesse momento não é bom e sempre muito à vontade, por ser absolutamente desprendido de paixões, vieses e tudo mais. Eu fui um cara que defendi o Ten Hag no ano passado, quando o Cristiano Ronaldo contaminou o ambiente, não foi profissional ao não aceitar uma barração e muita gente que agora vê o Cristiano Ronaldo fazer uma penca de gol na Arábia Saudita, e vê o Manchester United numa fase ruim, o Ten Hag não tinha razão, mas se esquece da subida de produção do time no ano passado, depois da saída do Cristiano Ronaldo, título de Copa Nacional e vaga para Champions. Mas aí o oportunismo do fanático ou do simplesmente oportunista, nessas horas ele aparece, mas beleza, a gente rebate com argumento, a gente rebate esfregando na cara do oportunista. Mas o momento é ruim. O trabalho do Ten Hag precisa dar alguns sinais, porque imagina se o United não consegue nenhuma vaga na Europa League. Ontem ele poderia terminar a rodada como lanterna do grupo na metade da fase de grupos. Futebol pobre. Sobre Onana e Maguire. Futebol te dá essa segunda chance. É um esporte que te proporciona isso rapidamente, né? Em algumas modalidades você precisa de mais tempo para dar essa resposta. O futebol, até pela dinâmica de calendário, por ser um esporte coletivo, como alguns outros, sendo justo, ele sempre te dá a possibilidade de dar a volta por cima em pouco tempo. E ontem Maguire e Onana, sendo personagens dessa vitória, foi algo muito emblemático, muito simbólico. Não que tenham feito partidas brilhantes, especialmente o Maguire. O Onana, sim. O Onana ontem faz um bom jogo. Tem uma defesa que ele faz no segundo tempo fundamental, que nem vai ser lembrada, vista, porque vão pegar só a defesa do pênalti. Mas ontem o Onana vinha bem. Nós estamos falando do melhor goleiro da Champions, que chegou a peso de ouro para o Manchester United, e ele não desaprendeu de uma hora para outra. Provavelmente alguma dificuldade ali de adaptação no início, jornadas ruins. Todos estamos sujeitos a jornadas ruins, e foram 2 jornadas muito ruins contra Bayern de Munique e Galatasaray. Mas o potencial do Onana, eu acho que ninguém desconfia dele, né? Acho que nem o próprio Onana desconfiava do próprio potencial. Acho que o Onana teve muita personalidade lá em Munique quando chamou para a entrevista e falou: eu errei, a conta é minha mesmo, eu tenho que pagar, eu tenho que tomar a pancada mesmo e vamos embora e vamos dar a volta por cima. Errou na rodada seguinte da Champions, mas se redimiu contra o Copenhague. Então é isso. O Maguire é um jogador que a gente sabe que tem problemas, tem tido uma curva de crescimento, é verdade, fez o gol ontem da vitória, mas o Maguire, ele vai sempre passar, ele tem um conflito que é muito difícil de controlar, muito difícil de vencer, de administrar, um conflito contra toda a expectativa que foi criada em cima dele pelo valor e que até hoje não foi suprida, não foi atendida e não será.
e não será. O que se esperava do Maguire, eu acho que está muito claro que ele não pode entregar. Então o que vai ter que ser estabelecido aí é o meio do caminho. Não vai dar para entregar tudo que se imaginava pelo preço que foi pago, mas dá para entregar mais do que esse cara vem fazendo. Eu acho que esse é o desafio que vai mover o Maguire, que deve movê-lo dia após dia. Não é um jogador descartável. É um jogador que o Manchester United pode recuperar e precisa recuperar. Por uma questão humana e por uma questão de investimento mesmo, de lógica, de mercado, do que gastou. Não dá para abrir mão do Maguire. Então ontem esses caras foram rostos da vitória. Mas o futebol também tem um lado cruel. É muito bonito ver os dois abraçados como os rostos do que aconteceu ontem. Mas no jogo seguinte tem um clássico contra o Manchester City. Se eles falharem, volta tudo. Volta toda a carga de pressão, de cobrança. Porque o futebol ele retrata o que a gente passa no dia a dia, com cobrança por resultados, com a obrigação de ser melhor do que o dia anterior sempre. Mas ele extrapola um pouquinho na carga dessa pressão. Todos nós somos pressionados em alguma medida. No futebol essa coisa é multiplicada por alguns números. Eu acho complicado. Eu acho que a gente está num momento em que é preciso entender o quanto... Não que o jogador seja vítima, pelo contrário. Porque eu mesmo fiz um vídeo na segunda-feira dizendo que o jogador que toma de 7 não pode ter milindre para tomar pau. Pau, crítica, né? Não pode. O jogador que toma de 7 tem que entender e tem que sentir a vergonha que fez. Tem que se sentir envergonhado. Agora, a gente também não pode passar para o lado da extrapolação, da ameaça, da intimidação, de inviabilizar a vida pessoal do cara, de esquecer de que ali tem um ser humano. São as duas coisas aí. Eu acho que tem muito milindre de um lado e tem muitos excessos do outro. Então eu acho que o futebol superdimensiona as cobranças que a gente tem no dia a dia. Mas, de alguma forma, ele reproduz os nossos desafios. E eu enxergo o futebol como essa coisa mesmo que tem um lado educativo até, filosófico, poético. Existe beleza no futebol e existem lições que são ensinadas todos os dias no futebol. E eu me abro para a possibilidade de aprender essas lições, de percebê-las, de entender, e aí vou falar um pouco do meu trabalho, de entender que enquanto narrador de um jogo de futebol, eu sou um contador de várias pequenas histórias, é como um quebra-cabeça. Existem ali num jogo de futebol pequenas histórias que se completam, que se conectam e que dão sentido àquilo e que constroem a narrativa de um jogo de futebol. Um jogo de futebol sem histórias, sem as pequenas histórias sendo contadas e conectadas, é como um jogo sem narração mesmo. Uma narração, é como eu vejo, tá? É só como eu tento pautar o meu trabalho. Uma narração que não conecte o espectador a essas realidades dos personagens envolvidos, não só dos personagens, não só das figuras humanas, mas das instituições, das marcas que são feitas por seres humanos, que são tocadas por seres humanos, que foram idealizadas por seres humanos, mas todas essas histórias, quando não contadas, isso empobrece a experiência de quem está assistindo o jogo. Isso impede uma imersão completa naquele espetáculo. Isso limita as nossas possibilidades de alcance sobre aquilo que está sendo visto. É como um jogo sem narração. Um jogo sem narração, principalmente quando você não está no estádio, e obviamente quem está assistindo a uma narração, ele não está no estádio, ele está vendo pela TV. Um jogo sem narração deixa o espectador frio àquele espetáculo, perdido, sem saber exatamente o que está acontecendo, tendo uma noção muito básica. Quanto está o jogo, quanto tempo falta? Quem é o vermelho, quem é o azul? Quem é o juiz? O estádio está cheio, está vazio? Está chovendo ou está fazendo sol? Isso é o trivial. Isso qualquer pessoa enxerga. Mas aquelas histórias, o que aquele personagem que vai bater o pênalti passou na vida, o que aquele goleiro que está prestes a defender um pênalti tem passado nos últimos jogos, o que será que está passando na cabeça dele, qual é a mistura de sentimentos, como é que está o grau de confiança do torcedor que está na arquibancada, ele está muito traumatizado por histórias recentes de fracassos, a confiança dele está no alto, sabe? Alguma lenda, existe um componente afetivo diferente no ambiente do jogo, porque alguma lenda dessa instituição partiu recentemente, e era o caso ontem das homenagens a Sir Bob Charlton, e aí você tem um componente de fé, de pessoas que acreditam que, puxa, pode ter uma ajuda divina, outros que são céticos quanto a isso, mas que não podem ficar alheios à figura que partiu.
É tanta coisa. E enxergar o futebol desse jeito me faz ter reações como aquela que eu tive depois do gol do Onaná. Porque eu sei que ali não é só uma defesa de um pênalti que vai garantir 3 pontos por uma equipe multicampeã como o Manchester United. É mais do que isso. Ali é alguém com uma história de vida, pressionado. É um ser humano, não são máquinas que vestem as camisas dos clubes de futebol. São seres humanos. E eu sei que os jogadores de futebol, eles são inspiradores para muita gente. Eles são espelhos, eles são exemplos, eles são modelos de vida profissional e até pessoal. Então, quando um cara desses triunfa, é importante contar isso, porque, às vezes, a vida de um jovem pode ser destruída sem uma referência. Às vezes, a vida de uma pessoa necessitada, sem base, sem formação, sem estrutura, sem apoio governamental, esquecida pela sociedade, às vezes esse cara, longe, quilômetros de distância de onde eu tô, esse cara pode ter a rota dele totalmente mudada, pode dar um giro completo, um 180, um giro brutal, uma inversão de direção brutal, quando tomar conhecimento de uma história como a do Onaná, por exemplo. Essa função social do comunicador, eu também tento ter em mente sempre que entro numa cabine. Eu tenho uma responsabilidade com milhões de pessoas. Eu posso, contando a história, eu não sou o protagonista da história, eu sou o narrador da história, eu sou o fio de condução, eu sou o ponto de encontro entre a história e quem toma conhecimento dela, e o espectador da história. E eu, como esse fio condutor, eu preciso ter a inspiração necessária e a sensibilidade, o entendimento do que aquilo representa, de que aquilo é muito mais do que um simples evento entre 22 pessoas se enfrentando. Eu preciso ter a noção de que aquilo pode mudar uma sociedade. Uma parte dela, uma pequena que seja. Quantas pessoas saíram da marginalidade, do crime, de outras mazelas que assolam a sociedade graças ao esporte, porque tiveram um ídolo, porque quiseram repetir a história desse ídolo, e muitas conseguiram. E muitas tomaram conhecimento dessas histórias através de narradores, de comentaristas, de apresentadores, de repórteres, de gente que entendeu a função social por trás daquele trabalho. É um trabalho para nós, né? É um trabalho que requer estudo, preparação, concentração, conhecimento técnico, interação com muitas pessoas, é um trabalho em equipe. Tem um lado frio desse trabalho, que é um trabalho rotineiro, que é uma coisa que a gente faz 2, 3, 4 vezes por semana. Tem um lado frio que o público não vê, né? Tem a resolução de problemas, de pequenos incêndios durante uma transmissão, que muitas vezes o público não sabe que estão acontecendo. Pequenos desentendimentos, subidas de tom, pressão por audiência, né? Falhas que não deveriam ocorrer e que ocorrem, e que as pessoas nem sabem. Mas tem um lado muito bonito, que é a mesma coisa para o futebol, né? Tem o lado da rotina, da concentração, da viagem, da ausência da família, que pesa para os caras. Mas tem um lado muito bonito de uma realização pessoal, de uma superação, de uma história de vida, de mudar a vida de uma família inteira, de muitas vezes salvar diferentes gerações da sua família e de chegar a objetivos que o cara, quando era criança, nem imaginava que seria possível, porque as condições de vida dele eram totalmente desfavoráveis. Então isso é o lado bonito do futebol, e eu tento narrar os jogos de futebol sempre enxergando essa beleza que existe do futebol. E olha que no meu dia a dia, para aquelas pessoas que me conhecem bem e que frequentam a minha casa e que são da minha família, eu não sou um cara assim de enxergar pureza em tudo. Aliás, em várias análises que faço dos vídeos aqui, vocês percebem isso. Eu sou um cara que me divido entre um pensamento muito cético sobre a experiência humana, mas ao mesmo tempo eu imagino que exista, por mais que você veja pessoas rumarem por um caminho condenável, detestável, eu acho que por trás de todos existe uma natureza boa, sonhadora, amorosa, positiva, e tudo é uma questão de direcionamento, eu acho. Eu acho que não apenas isso, mas muito do que a gente vê as pessoas se transformarem, eu acho que vem do direcionamento, das experiências que ela tem, do quão acolhida ela foi ou não foi, e voltando a esse termo, né,
das referências que ela teve ou deixou de ter. Então, eu sou até um cara fora do microfone, um pouquinho menos sonhador do que sou como narrador, mas o futebol, ele me leva para um outro lugar, assim, ele me permite sonhar. O futebol, ele me ensina a sonhar. E se eu diminuo um pouco esse ceticismo da vida no dia a dia, é muito graças ao futebol. O futebol me transforma. Assim como eu vejo ele transformar muitas pessoas de forma mais profunda, ele faz isso comigo. Eu tenho certeza que ele me transforma numa pessoa melhor. Se eu sou o narrador que sou, é muito graças à imersão que eu me permiti ter no futebol. Eu resolvi encarar isso como algo muito além do ganha-pão, que é fundamental para mim e para minha família. Graças ao futebol, que tem comida, nessa mesma mesa que eu gravo os vídeos, é a mesa onde a gente faz as nossas refeições. Aqui tem comida graças ao futebol. Mas eu não olho o futebol só com isso. Eu olho com o olhar da gratidão de quem põe a comida em casa e sustenta a família, e olho para o futebol também com a gratidão de quem ampliou, de uma experiência que ampliou os meus horizontes. Eu tenho certeza que o futebol me tornou uma pessoa melhor. Não só um narrador melhor, uma pessoa melhor. Eu sou muito grato a isso. E fico muito feliz quando uma narração como essa mexe com as pessoas, emociona de alguma forma. Quando eu recebo a quantidade de mensagens que recebi, fiquei arrepiado, chorei, me emocionei. E olha que eu torço pro rival do United, e olha que eu não tô nem aí pro Manchester United. É isso. A gente aprende a se conectar e muitas vezes se pega torcendo pelas pessoas e pelas histórias. Digo isso repetidamente aqui no canal. Independentemente das camisas. A gente tem o nosso time do coração, ou os nossos times, no meu caso. A gente se apaixona, a gente seca, a gente xinga no sofá ou na arquibancada, mas às vezes a gente se comove até quando não é contra o nosso time, quando não é com o nosso time, até quando é contra o nosso time. Porque o futebol é poesia, acima de tudo. É disputa, muitas vezes é raiva, é rivalidade, mas há um lado poético. Desfrutemos disso. Abramos os nossos corações e mentes para isso. Obrigado por tudo aí, pelas mensagens sobre a narração da defesa de pênalti do Onaná. Fico muito, muito feliz mesmo quando esse tipo de coisa acontece, porque é isso que a gente busca, né? O salário eu tenho todo mês, gente. Tá lá, tá garantido. O que eu busco é mais do que isso. É mais do que simplesmente fazer a obrigação ao final de 90 minutos. O que eu busco é isso. O que dá sentido é mexer com quem está do outro lado. É mexer com quem está ouvindo a narração. Não ser mais uma narração. Ser algo que bata no coração das pessoas de alguma forma. E isso nunca é forçado. Porque não adianta eu sair de casa com um conjunto de frases, palavras, expressões para usar. Um caderninho de anotações com o que vai ser dito. Não dá. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei para que lado vai o meu sentimento no jogo, assim, o que vai mexer comigo no jogo, mas eu preciso estar aberto a isso. Eu preciso me permitir, eu preciso me jogar. Vai acontecer uma história, eu vou me emocionar com ela, seja quem for o personagem. E por isso que as narrações saem desse jeito. E por isso que a gente tem essa conexão, você aí do outro lado e eu daqui. Vamos ver quais as histórias vão ser contadas hoje em PSG e Milan e daqui para frente até o final da Liga dos Campeões da Europa. Mas para fechar o vídeo, quero agradecer muito pelas mensagens, pela enorme repercussão da narração do gol do Onaná. Seguimos juntos, dia após dia, agradecendo ao público e pedindo a Deus que saúde esteja por aqui por muito tempo. Saúde é o pilar principal para a gente conseguir tocar a nossa vida, realizar o que a gente tem que realizar. Saúde, gargantinha funcionando, livre de qualquer mal, para a gente seguir em frente. É o que a gente tem que pedir também todo dia ao acordar, se lembrar de agradecer, de pedir e de agradecer. O que você pensa aí sobre todo o conjunto que foi falado no vídeo? Deixa o like, se inscreva se você ficou até o final do vídeo, não esquece de se inscrever. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Nos vemos em Paris Saint-Germain e Milan, 3h45, TNT e HBO Max. Tchau!